Muito bem, meus amigos e minhas amigas, boa semana a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para apresentar mais um podcast Papo de Redação no Grupo Folha de Comunicação, aqui na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br, no canal da Folha BV no YouTube e nas nossas outras plataformas digitais como Spotify e Amazon. Sejam muito bem-vindos. Para ficar por dentro do que é notícia aqui no estado de Roraima, hoje nós vamos falar sobre a anulação de uma das decisões que cassou o mandato do governador Antônio Denário aqui em Roraima. Vamos falar os detalhes do que levou a essa anulação, né, dessa decisão, o que a defesa do governador alegou para poder derrubar essa decisão. Temos também notícias sobre eleição suplementar no município de Alto Alegre, marcada para abril. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre quem é que pode disputar essa eleição, os eleitores que podem participar. Já já a gente destaca sobre isso. E claro, notícias policiais com Marília Mesquita e ainda vamos falar da estiagem em Roraima com as últimas notícias, as últimas informações sobre o que a gente tem aqui sobre essa seca, esse período seco rigoroso aqui no nosso estado. Então, desejar aqui boas-vindas a Marília Mesquita, muito bem-vinda novamente, Marília. Na sexta-feira passada, sua participação foi bem diferente, eu pensei que você nem ia participar, você participou fazendo um link ao vivo lá da rua. Conta primeiro como é que foi a emoção. No meio do caos. Oi para você que está nos acompanhando aqui o nosso Papo de Redação, pelo nosso canal no YouTube também, pelas ondas da 100.3. Sexta-feira minha participação foi diferenciada, né? Foi só a voz. Foi maravilhosa essa participação. Então, né? Foi bacana, assim, fazer ao vivo ali, no calor da emoção, apurando as coisas, foi bem legal. Foi uma experiência bem diferente do que eu tô acostumada aqui, que é só indo no local e já faço o texto de lá mesmo, ou aqui que é gravado, às vezes ao vivo, mas eu já tenho apurado tudo. E na sexta-feira eu tava lá no meio do caos mesmo. Sim. E foi legal, foi bacana. Comemorei o Dia da Mulher trabalhando muito. Pois é, Dia da Mulher em grande estilo. A Marília Mesquita saiu aqui da redação, tava escalada aqui para participar, fazer uma participação também em homenagem. Eu ia homenagear ela como mulher aqui presencialmente, né? Acabei desejando aqui onde ela estava também, e ela foi para cobrir um acidente, né? Porque acontece isso, gente. Final de expediente, geralmente acontece essas situações. O mundo parece que vai acabar e a Marília foi lá e o desafio grande, eu particularmente que já fiz esse tipo de coisa, é organizar as informações, né? O que é mais importante para dar e dar da forma correta, né, Marília? Esse é o nosso papel, né? Essa é a parte mais difícil de fazer essas apurações em tempo recorde. Isso. Porque a gente tem que apurar o que aconteceu de fato para a gente não passar nenhuma informação errada e naquele acidente as pessoas não queriam falar. Então isso dificulta ainda mais o nosso trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui entrar ao vivo e contar o que foi que aconteceu, consegui fazer o texto, consegui o vídeo do momento do acidente, então assim, no final isso é bem gratificante, é isso que importa, né? As informações foram repassadas. Com certeza, hoje a gente tem que ser 1001, né? É a realidade da nossa profissão no jornalismo, assim, porque senão se você não sabe fazer isso em tempo recorde, você, infelizmente, é um profissional fadado ao fracasso, né? Até porque as pessoas hoje exigem muito, muito mais da gente, digo os leitores, os nossos ouvintes e tudo mais. Mas vamos ao que interessa aqui sobre notícias desse final de semana, né? Porque a Marília Mesquita geralmente vem na segunda-feira para, infelizmente, falar de muita desgraça aqui. Mas especialmente de duas ocorrências policiais que chamaram a atenção na nossa cobertura, e a primeira delas é esse assassinato de um marido pela mulher, né, com uma facada no peito após uma agressão. Conta pra gente, Marília, o que aconteceu? Toda segunda-feira praticamente eu tô aqui participando do Papo de Redação para fazer esse balanço do final de semana, e a maioria das vezes nós temos óbito. E nesse final de semana nós tivemos aí 2 óbitos, um por homicídio e outro por afogamento. Mas nesse caso aqui do homicídio foi a mulher que matou o marido, e esse caso aconteceu
na madrugada de domingo, dia 10, lá no município de Rorainópolis. A mulher ela tem 37 anos e a vítima tinha 47. A polícia militar ela foi acionada por volta das 2h30 da manhã e quando a polícia chegou ao endereço informado, a mulher informou que ela e o marido haviam consumido bebidas alcoólicas em um bar e quando retornaram para casa, iniciaram uma discussão. O desentendimento entre o casal teria começado após o homem ter encontrado mensagens no celular da mulher indicando uma possível infidelidade. A situação teria se agravado, o que resultou em agressões físicas contra a esposa. Na sequência, ele teria quebrado o celular dela e, nesse momento, a mulher pegou uma faca. Ainda conforme o relato dela, o marido prosseguiu tentando agredi-la e ela desferiu um golpe de faca no peito dele, vindo a cessar imediatamente a ação do agressor. Em seguida, ela ligou para o 190 para pedir ajuda. Quando a equipe policial chegou ao local, encontrou o homem deitado no chão, próximo à porta do apartamento, em uma poça de sangue. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional Sul, Otomar de Souza Pinto, mas não resistiu ao ferimento. Essa mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de polícia de Rorainópolis. Infelizmente, situações como essa são brigas, né, em que tem aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher você não se mete a colher. A gente mete a colher sim, porque quando envolve violência, a gente tem com certeza se meter para evitar algo como isso, como essa situação, né? Você tem que chamar a polícia, né? Você tem que fazer o possível para garantir a segurança de todos. E, infelizmente, uma briga como essa acabou resultando em morte. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Final de semana sempre são registrados casos de violência doméstica, porque envolve também o consumo de bebida alcoólica. Exato. Então, mais uma vez, o final de semana aí tem essa peculiaridade, porque as pessoas geralmente estão em casa consumindo bebida alcoólica, se não estão em casa, estão em algum bar, distribuidora, fazendo uso de bebida alcoólica. Pois é, teve um caso também de um agricultor que foi encontrado morto no rio Jatapu, na Vila Entre Rios, sul do estado. Fala pra gente, Marília. Isso, o sul do estado, esse final de semana estava bem reimoso, e essa vítima foi o agricultor Milton, de 25 anos, que ele morreu aí no rio Jatapu, lá na Vila Entre Rios, que fica localizada aí no município de Caroebe. Os populares, eles encontraram essa vítima por volta das 11 horas do domingo também, e segundo informações obtidas aqui pela nossa reportagem, o jovem teria ido até o rio no sábado, dia 9, para realizar uma pescaria de mergulho. As pessoas que encontraram o corpo de Milton informaram à guarnição da Polícia Militar que ele era um pescador experiente e que já teria praticado a atividade diversas vezes. Quando o corpo de bombeiro chegou no local do afogamento, o corpo já havia sido encaminhado à unidade de saúde. Ainda de acordo com as informações, o médico teria comparecido ao local para realizar os procedimentos clínicos do caso. Que pena, né? Nossa solidariedade aos familiares desse agricultor, o Milton, né? E morreu num rio. Olha só, o cara é experiente, né? E pelo que dá a entender aí, tá chovendo no interior do estado, né? Tá chovendo no sul do estado, então elevando o nível dos rios, né? E, meu amigo, infelizmente uma tragédia assim para chocar os familiares, a sociedade toda. Lamentável. E fica um alerta também, apesar de aqui em Boa Vista os nossos rios estarem muito secos, mas é importante que as pessoas, ao entrarem na água, elas tenham cuidado. Exato. Porque por mais que o nível esteja baixo, mas é como tem aquele ditado, né? A água não tem cabelo. Então, às vezes, tem ali um buraco. Isso. E aí você vai se confiando que tá seco e aí você acaba entrando no buraco, acaba morrendo afogado. Então, você que gosta de ir para rios e balneários, tenham mais cuidado para evitar esse tipo de notícia, né? Afogamento, claro, que é tão triste. Um jovem de 25 anos, coitado.
Infelizmente. Marília, muito obrigado pela participação aqui e uma boa semana de trabalho pra gente. Também sucesso no seu podcast. Obrigada, Lucas. Para você que está nos acompanhando, uma ótima semana. Continue acessando a folhabv.com.br. Continue acompanhando aqui o nosso podcast Papo de Redação, o podcast Neide Conta, o podcast Conexão, que tem um monte de podcast aqui. Continue acompanhando o nosso trabalho aí e até a próxima. A gente vai pegar o nosso helicóptero da informação que saiu do sul do estado. Vamos agora para a região norte do estado. A Adriele Lima está aqui comigo para falar um pouco sobre a lamentável estiagem que tem feito vítimas, tem feito um estrago pelo nosso interior aqui do estado, especialmente no interior, onde tem recordes e recordes de focos de incêndio. E dessa vez ela vai trazer uma notícia lá de Uiramutã sobre um incêndio florestal que saiu do controle e uma comunidade ardeu em chamas, está ardendo. Fala pra gente, Adriele, que comunidade é essa, as informações. Olá, Lucas. Olá, todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Então, as informações que a gente tem é que desde ontem, na verdade, a comunidade indígena Pé da Serra, ela está ardendo em chamas, né? Parece que, de acordo com a Defesa Civil do município, um incêndio criminoso aconteceu no topo da serra, e aí o fogo se alastrou. Meu Deus do céu. E eles não estão conseguindo controlar mais as chamas, né? Eles estão desde ontem de tarde tentando fazer o controle das chamas, mas até agora nada. Tanto é que a sede do Uiramutã amanheceu com fumaça hoje, né? As informações que a gente tem é de que a situação lá está bem complicada, de que tem pessoas, crianças e idosos já procurando unidade de saúde com problemas respiratórios, né? E aí essa é a situação que está acontecendo ali na comunidade Pé da Serra, que está um fogo incontrolável já tem quase 24 horas desse fogo intenso, e os brigadistas a todo momento tentando controlar o fogo para que não atinjam as casas, as residências da comunidade indígena, e nem que o fogo consiga chegar até a sede do município. A comunidade indígena ela fica a 1 quilômetro da sede, em um local de difícil acesso, mas ainda assim há esse medo de que o fogo chegue até a sede. Meu Deus, gente. Então, eles estão aí esse tempo todo, há quase 24 horas, tentando controlar o fogo. São as informações que a gente tem imagens feitas de hoje de meio-dia, se eu não estou enganada, deles tentando ali controlar todo esse incêndio, que foi apontado como criminoso. Sim. Por mais que a população tenha o hábito de fazer a limpeza do terreno ateando fogo, todos os indícios apontaram que foi criminoso porque iniciou lá no topo da serra, né, o incêndio. Então, gente, essa é a situação. Gente, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo, as pessoas elas não têm muita noção do perigo que é você, numa época como essa, jogar um cigarrinho, né, você tacar fogo para fazer uma fogueira e aí de repente perde o controle, aí o culpado foge, né, não responde pelos seus atos, a informação não chega a essas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Infelizmente a gente está vivendo um momento muito caótico, né, essa estiagem. A gente já viveu isso lá em 2015, 2016, foi realmente uma coisa de louco. O estado de Roraima estava pegando fogo, hoje está novamente pegando fogo, e de uma forma ainda mais grave, né? Algo interessante, até, desculpa te interromper. Por favor, pode falar. É que é como um ciclo, né? A cada El Niño, a gente queima mais um pouco. Exatamente. Em 98 a gente teve bastante área queimada, que foi bastante noticiado no Brasil inteiro. Roraima virou notícia nacional justamente por conta das queimadas. Em 2016, novamente, se eu não estou enganado, em 2003 também, teve uma forte estiagem no estado, que também teve bastantes incêndios. Aí veio 2016, mais um El Niño, e agora 2024, 2023, 2024, com um El Niño intenso, trazendo bastante seca aqui para o norte do estado. E é complicado. Ele vai, daqui a pouco ele volta de novo. E aí você faz um levantamento muito, muito feliz, porque veja bem, gente, se as nossas autoridades elas têm essas informações de que a cada El Niño acontece essa desgraceira toda no nosso lavrado, né, nas nossas propriedades, né, inviabilizando muitas das vezes a economia do nosso estado, né? Porque isso aí acaba destruindo, por exemplo, tem animais que são mortos por conta disso, sim, né? Sim. Bois, plantações, imagine o estrago, né? Falta de água, né? Então acho que as nossas autoridades elas têm que pensar numa forma permanente de se pensar em estiagem, porque parece que as coisas acontecem no passado e ainda assim
isso não é tirado nenhuma lição disso, parece. A impressão de que eu, como morador de Roraima, é essa. Então, acho que a gente tem que pensar em políticas públicas permanentes para poder pensar nisso, né? A gente vem falando de estiagem desde o ano passado, e aí muitas das vezes a gente só consegue agir mesmo quando está acontecendo. Acontece. A mesma coisa aconteceu com os brigadistas, né? Que esse ano que era muito necessário ter brigadistas, e Roraima não tem brigadistas suficientes por conta da lei de responsabilidade fiscal, para não ultrapassar, né? Mas aí a gente já sabia que poderia ser uma estiagem intensa, a gente já tinha um cronograma, né? Segundo as nossas matérias, o nosso acompanhamento, mas mesmo assim, deixou de faltar. Falta brigadistas para lidar com o fogo incontrolável de Roraima. E isso causa um dano ambiental irreversível na maioria das vezes, né? Então, assim, é lamentável, né? A gente vai perdendo aos poucos os nossos recursos naturais, né? E aí inviabilizando ainda mais a nossa economia, que já tem tantos gargalos para se enfrentar há muitos anos. E é isso, fica a reflexão aí, esperar com que a chuva, pelo amor de Deus, apareça, né? Fiquei sabendo aí que tá começando a chover no interior do estado, no sul do estado especialmente. Tomara que essa chuva venha pra cá, né, Adriele? Sim, que atinja também Caroebe, porque eu não sei se as pessoas estão sabendo, mas teve uma queimada intensa em Caroebe. Na última semana. A gente tá com um problema sério de bananas. Nossa. Não sei se as pessoas já perceberam no supermercado. Mas isso já tem uns 3 meses, já pelo menos. Exatamente, a gente tá com uma crise aí nas bananas, valor super alto, pouca banana. Sim. E aí com o fogo, né, intensifica mais ainda esse problema. E em toda a região, na verdade, em toda a região norte, na Amazônia, né, eu estava em Manaus agora no mês passado e eu percebi essa falta de bananas. As bananas, elas não estão crescendo, elas estão pequenininhas. Sim. E aí, poxa vida, a gente não tem prazer de comer uma banana. Exatamente. Eu nem como banana, mas... Sério, André? Você não gosta de banana? Não é que eu não gosto, gente. É porque... Não é a sua preferida? Não, banana me causa um mal-estar. Tá. Mas aí eu amo banana. Eu amo banana, sério. Se eu pudesse, eu sentiria essa dor com prazer. Não, realmente, banana já me causou um mal-estar, especialmente quando eu comia à noite. Enfim, vamos esperar com que volte a chover e aí tudo isso, no que couber, se recupere, se Deus quiser. Obrigado, Adriele. Até a próxima participação. Até a próxima. Vamos falar da cassação do governador Antônio Denário, que na verdade é uma anulação de uma decisão desfavorável a Antônio Denário. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima decidiu, por 4-3, anular uma dessas 3 cassações que foram impostas ao governador do estado. Nesse processo aí, ele, no caso o Denário, havia sido cassado por suposta conduta proibida praticada em ano eleitoral através do programa social Morar Melhor. A corte manteve a multa máxima de mais de R$106 mil a Denário, mas reduziu a penalidade imposta à presidente da Codesaima, Maria Dantas Nóbrega, que era uma multa de R$5 mil, mais de R$5 mil, foi reduzida aí para um salário mínimo. E olha só, a decisão foi em resposta aos embargos declaratórios apresentados por Denário, Maria e o Partido Republicanos. E ao TRE, o que a defesa do Denário apresentou, né? Alegou aí contradição interna nesse acórdão, né, que é uma decisão colegiada tomada e publicada posteriormente, e alegou aí que durante as 2 etapas do julgamento, que o julgamento começou num dia e terminou no outro por conta de um pedido de vista, né, houve nessas 2 etapas do julgamento votos diferentes de relator, né? Teve um relator numa sessão de julgamento, né, um juiz substituto, que foi o Diego Carmo de Souza, e na sessão que concluiu o julgamento, teve o juiz titular para poder... E aí eles tiveram votos diferentes nessas 2 sessões, né? Sobre as penalidades pelos crimes eleitorais aí investigados. Enquanto na sessão de 22 de novembro de 2023, o juiz substituto Diego Carmo de Souza opinou pela multa, mas contra a cassação, no julgamento de 7 de dezembro, o titular Felipe Bouzada alterou o voto para incluir a perda do mandato de Denário. O procurador do Ministério Público Eleitoral, Alisson Marugal, opinou pelo acolhimento apenas dos embargos de Denário e de Maria Dantas, mas sem o efeito de retirar as punições impostas. O juiz relator dos recursos, Vitor
Oliveira de Queiroz discordou parcialmente do MPE ao dizer que o primeiro voto deveria ser considerado, portanto, o voto do Diego Carmo. E esse posicionamento foi acompanhado pelos juízes Ataliba Moreira, Luiz Alberto de Moraes Júnior e Francisco Guimarães. Aí quem abriu o voto de divergência quanto a esses embargos, esse recurso que o governador apresentou, foi a Joana Sarmento, a juíza, né, que disse que o voto não é pessoal, é um voto, né, um voto do juiz, né, mas sim do colegiado, é um voto conjunto. O posicionamento ganhou apoio das desembargadoras Elaine Bianchi e Tânia Vasconcelos, que são presidente e vice-presidente do TRE, portanto, fazendo esse placar de 4-3. O juiz Vitor Oliveira acolheu os embargos de Maria Dantas e opinou pela redução da multa imposta à presidente da Codesaima. Por 5-2, o TRE aceitou esse posicionamento e os únicos divergentes foram Francisco Guimarães e Ataliba Moreira, que opinaram pela exclusão dessa multa. Quanto ao recurso do Republicanos, o magistrado pediu o não acolhimento, o que foi aceito unanimemente pelo TRE, pelos 7 juízes eleitorais. Vitor Oliveira citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que um assistente simples em uma ação não tem capacidade protelatória, né, algo que poderia prolongar o processo. E nesse mesmo julgamento, uma outra ação, dessa vez de representação especial, foi julgada pelo TRE, que decidiu absolver Antônio Denário e o vice-governador Edilson Damião por uso indevido dos meios de comunicação, como o Instagram, durante a campanha eleitoral de 2022. A ação era movida pela coligação adversária Roraima, muito melhor, da ex-candidata ao governo Tereza Surita. Bem, minha gente, também temos informações aqui de Alto Alegre, porque o município do norte do estado vai ter uma eleição suplementar no dia 28 de abril. É o que decidiu hoje, aprovou, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral sobre a resolução que marca essa eleição para esse mandato tampão, para escolher prefeito e vice-prefeito tampões até 31 de dezembro de 2024. Gente, olha só, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vale ressaltar que essa convocação ela ocorre em virtude da cassação do prefeito Pedro Henrique Machado e da vice-prefeita Simone Friedrich por abuso de poder econômico em ano eleitoral por meio da distribuição de 1.000 cestas básicas na pandemia da Covid-19. E no dia 28 de abril, né, os eleitores vão ir às urnas para escolher, né, prefeito e vice das 7 da manhã às 5 da tarde, que é o horário que a Justiça Eleitoral vai começar a divulgar os resultados das urnas. Então, para você ter uma ideia, 11.269 eleitores estão aptos a escolher, né, os seus futuros representantes para esse mandato tampão até dia 31 de dezembro de 2024. Segundo a resolução do TRE, podem votar no pleito eleitores regulares e com domicílio eleitoral em Alto Alegre até 29 de novembro de 2023. A diplomação dos eleitos está marcada para até 31 de maio, tem até dia 31 de maio para ser feita a diplomação dos eleitos, só que o documento não cita a data da posse dos futuros prefeito e vice-prefeito. E quem pode disputar? Poderão concorrer à Prefeitura de Alto Alegre os eleitores com domicílio eleitoral na cidade até 29 de novembro de 2023, né? Então 6 meses antes das eleições, que já passou, né, esse limite aí, e estiverem com a filiação partidária deferida no mesmo prazo. Entre as siglas poderão participar partidos políticos com o estatuto registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, até 28 de outubro de 2023, ou seja, 7 meses antes, até a data da convenção, e que até a data da convenção tenha constituído o diretório municipal anotado no TRE. Também pode participar federações partidárias com registro deferido na Corte até 28 de outubro de 2023 e conte em sua composição, com ao menos um partido que tenha até a data da convenção, diretório municipal anotado no TRE. Sobre convenções e propaganda partidária, as convenções poderão ser feitas de 21 a 26 de março, poderão participar do evento os partidos políticos que têm um órgão de direção partidária na circunscrição. A propaganda eleitoral será permitida apenas a partir de 30 de março de 2024
A resolução especifica as datas limites para cada modalidade de propaganda. Então, você percebe aí que são prazos curtíssimos, né? Tem toda essa questão da legislação, né? Você imagine, os eleitores de Alto Alegre vão ter que ir 2 vezes nas eleições deste ano para poder escolher, né, os seus representantes a prefeito e vice, né? Por exemplo, vão ter que ir agora dia 28 de outubro, né? E vão ter que ir em outubro desse ano também para escolher o seu prefeito e vice para esse mandato mais longo, né, de 4 anos, né? É um mandato tampão agora e um mandato de 4 anos depois. Agora imagine a quantidade de dinheiro que uma decisão como essa, né, por conta de situações de corrupção eleitoral, ela causa de uma forma geral para os cofres públicos, né, tendo que convocar novas eleições, né? Tudo isso é custo e a gente vai, claro, acompanhar, e a gente convida você a acompanhar a nossa cobertura aqui em folhabv.com.br, trazendo todos os detalhes das eleições municipais suplementares de Alto Alegre e também em todo o estado de Roraima em outubro que vem. Minha gente, com essas informações a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @FolhaBV. Estamos no YouTube, o canal da Folha BV está no YouTube como @TV Folha BV. Só você digitar lá no seu navegador, né? youtube.com/TV Folha BV, que você chega ao nosso canal, acompanha todo o nosso conteúdo audiovisual, e tem a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, é o meu sobrenome para você buscar de uma forma mais fácil. Tem nosso zap 999715300, 999715300, para você enviar suas sugestões de matérias e também de entrevistas aqui no nosso podcast. Então, muito obrigado, minha gente, até amanhã, se Deus quiser.